Oi, tudo bom? Vamos lá para nossa live de hoje, quinta-feira, hein, gente? Olha, o assunto muito bom. O assunto é incrível. E a pessoa que eu vou entrevistar também. Eu vou aguardando vocês entrando. Tem Maria Rabelo, Luísa Asca, Elô, Paula Beve, Raquel Penteado, Renata Beriel, Nice Manhães, Marina, Arbe, Sônia Maria Diogo, Rosana Mara, Adri Carlinha, Nancy Abrantes, Ana Lu Freire, Luciana. Tá entrando bastante gente. Miriam está entrando. Olha, a nossa entrevistada já está aqui, porque ela é uma pessoa super pontual também. É a Miriam de Amorim. É uma homeopata maravilhosa, mestre em saúde coletiva. E ela criou o Instituto Biofal, que é uma coisa que eu quero que ela explique para vocês. O trabalho dela é incrível, incrível. E eu acho que a gente tem que ouvir pessoas que trazem esse novo olhar para a saúde, que pode nos ajudar muito, e principalmente nesse momento que muitas pessoas precisam recuperar a energia, depois de ter passado por esse momento da pandemia. A gente ainda não está realmente fora disso tudo. A gente tem que pensar em como é que a gente se fortalece. E a Miriam é uma dessas pessoas que traz dentro dela essa capacidade na medicina de trazer essa ajuda para todos nós. E eu sou testemunha disso, porque eu conheço a Miriam tem praticamente 20 anos e me trato com ela é uma mestra para mim, tá bom? Então, vamos ver aqui. Oportunidade de entrevistar a Miriam, né? Que eu achei isso o máximo. Gisele Calmon, Angela Teixeira, Antônio Aparecido, Glória, Lúcia Medeiros. Bom, a turma já está entrando. Eu já dei um minutinho aqui, vou chamar a Miriam para ela falar, explicar, porque inclusive é uma nova forma que a gente está falando de nossa saúde. Estamos aguardando a Miriam com Biofal. Estou super animada. Oi, Miriam! Márcia, prazer, prazer. Boa noite a todos. Um grande prazer estar com o teu público querido. Possamos Obrigada. Um encontro maravilhoso hoje. Maravilhoso, Miriam. Eu estava falando aqui, fiz até um depoimento, que eu te conheço há uns 20 anos, né? E que trato com você há uns 20 anos. Você me socorreu quando eu estava com uma dengue horrível, não sei se você vai lembrar. Peguei uma dengue horrorosa e passei malíssimo. E aí resisti muito bem nessa dengue. E tem que fazer também um depoimento que eu tive também coronavírus. E você também me tratou durante esse período do corona. E eu fiquei com uma coisa muito branda, né? E me recuperei bem. Então, isso para mim tem sido assim... Eu estou dando esse depoimento porque é um depoimento, porque eu estou conversando aqui com você, que é uma coisa que realmente aconteceu comigo. Acho que as pessoas precisam saber dessas coisas todas, né? A gente não está apenas fazendo uma entrevista, você falar de alguma coisa, mas é uma coisa que eu vivi com você, né? Então, Miriam, querida, eu queria primeiro que você começasse nos dizendo, explicando para quem está nos ouvindo e vendo, como é que trabalha a homeopatia, né? E a Biofal depois. Então, esse título da nossa conversa hoje, o Biofal, uma medicina para um novo tempo, foi o título que eu dei a um livro que eu lancei em 2018, em que eu fiz todo um apanhado da nossa pesquisa de 30 e tantos anos, que eu realizei, os primeiros anos sozinha, depois dos 20 últimos anos com um grupo grande de médicos do Brasil todo. A gente vem desenvolvendo um projeto, na realidade, um projeto que a gente chama Projeto Biocampo, que é a compreensão desse campo eletromagnético, esse campo vivo que está em volta de todos os seres, e que lá os antigos alquimistas já diziam que ele é um campo único, universal, desde o Sol até o grão, é o mesmo campo. E a homeopatia é a única possibilidade que a medicina tem de trabalhar frequências eletromagnéticas. O criador da homeopatia, que é o Samuel Hahnemann, ele pegou elementos da natureza e dinamizou, criou uma técnica em que ele coloca esse elemento numa vibração eletromagnética. Então, a gente tem esse recurso de 200 e tantos elementos. Então, nós iniciamos essa pesquisa tentando estudar
que elementos na natureza poderiam realmente criar um equilíbrio desse campo de uma forma total, completa, para nos dar não só o aporte de tirar a gente de um quadro agudo ou crônico, mas também de criar uma medicina verdadeiramente profilática, no sentido de nos manter equilibrados fisicamente, mentalmente, conectados com a nossa consciência, dando saltos de consciência por esses mundos interiores, que lá os antigos chineses chamam de chakras, né, que são centros de consciência, e que a gente, nosso processo de individuação, a gente vai subindo, né? Até o que os hindus chamam dos iluminados, são pessoas que têm uma abertura de consciência muito grande. Então, a proposta realmente mais profunda da medicina seria trabalhar essas almas que entram nesse mundo e trabalhar toda essa evolução, não só cuidando da saúde física do ser, para que ele possa sustentar todos os impactos que a vida dá, e agora, nós vamos depois conversar sobre isso, a gente agora uma grande onda, que foi essa pandemia. Então, a gente atravessa crises financeiras, crises políticas, crises sociais, crises ambientais, né? E o indivíduo leva impactos em que esse campo não é corrigido pela medicina oficial. E as pessoas vão adoecendo, as pessoas vão chegando nos nossos consultórios e falam: doutor, eu não sou mais quem eu era uma pessoa tão corajosa, eu era uma pessoa tão vibrante, tão criativa, eu agora não acho mais graça na vida, não consigo criar mais nada, músicos que não conseguem mais compor, poetas que não conseguem mais fazer sua poesia, não conseguem mais tocar, não conseguem mais desenhar, não conseguem mais vibrar, e isso é doença em algum nível. Então, e isso tudo pode ser trabalhado através da homeopatia. Isso é que é mais incrível, né? Foi criar, foi estudar a partir da alquimia. Nós começamos pela alquimia, medicina chinesa, medicina ayurveda, todas essas medicinas ancestrais que eram de uma sabedoria, e fizemos um traçado com a física quântica, estudando que elementos e como esse campo opera. Né, um campo que ele trabalha no off e on, ele trabalha no yin, no yang, e ele é feminino e masculino, e ele tem. Então por isso nós levamos tantos anos nessa pesquisa. Obviamente que essa pesquisa foi se aprimorando e cada vez a gente foi obtendo resultados mais rápidos, mais seguros. E foi muito interessante porque em 2018, quando eu coloquei esse título, Uma Medicina para um Novo Tempo, era muito claro para todos nós que estávamos operando no campo energético das pessoas que havia um tecido que estava sendo rasgado, que havia uma tensão estrutural muito grande. As pessoas estavam já sem fôlego, sem energia, era uma coisa assim, esticando a corda, assim como uma grande onda que vai colapsar, mas era tão óbvio. Então a gente pensava: meu Deus, será que vai ser uma grande guerra? Será o que vai ser? Porque isso vai colapsar, essa onda vai colapsar. E eu falava para o grupo de médicos: vamos nos preparar, porque a onda vai colapsar. A gente não sabe aonde, porque a quântica é isso. Você cria uma grande onda e ela, em uma hora, vai estourar. E isso era óbvio para todos nós. Então, aliás, Miriam, eu tenho que falar, eu tenho que dizer aqui, dar o meu depoimento, que você me falou sobre isso em novembro, quando eu fui no seu consultório. Você me disse: Márcia, abril, maio, junho vai estar um momento muito difícil no mundo. As pessoas vão... Eu não sei o que vai ser, mas a gente sabe, nosso grupo sabe, que vai ser um momento de muita tensão. Eu estou falando para as pessoas ficarem em lugares mais protegidos, mais calmos, porque vai ser um momento difícil. Você me disse isso, e disse, inclusive, não sabemos se vai ser um problema mundial, de uma guerra, de o que pode vir a acontecer, mas vai vir um momento muito estressante para o planeta. Eu me lembro muito disso, isso ficou muito marcado na minha memória. Então, a gente, como opera nesses campos, a gente sente a vibração dessa grande, né? Porque os alquimistas diziam que a alma, a Terra tem um campo grande, que eles chamavam alma mundi, e que está ligado ao nosso pequeno campo, de cada um, de cada ser, de cada animal, que é o
é a pequena alma. Esses campos estão interligados. Então, quando você tem algo a nível planetário ou uma mudança nos campos eletromagnéticos do planeta, isso também vai mexer nos campos eletromagnéticos, na saúde de cada um. Então, esses anos todos nós desenvolvemos esse trabalho. Eu fiz um mestrado na UFRJ com esse trabalho e comecei a trabalhar no HU, no hospital, na área de intoxicação, curando pacientes intoxicados, solventes, agrotóxicos. Deu uma travada. Então, eu desenvolvi toda uma sequência, e aí fomos trabalhando os quadros agudos, os quadros crônicos, e aí fomos trabalhando essa riqueza, que eu costumo dizer que esse trabalho, assim, é muito legal a gente curar doenças, enxaquecas crônicas, gente que está sofrendo, dar estrutura, mas o melhor desse trabalho, e eu digo sempre isso, é a conexão, que esse trabalho, ele permite uma conexão interna da pessoa. Ele energiza os chakras, os centros de consciência que estão relacionados aos centros endócrinos. Então, todo o sistema glandular também vai equilibrar. É toda uma coisa que entra junto. A saúde, ela tem que vir é uma orquestra que tem que tocar junto, né? São os planos de consciência, são os planos físicos, são os planos emocionais. Então, é um salto que o indivíduo tem que dar. E as pessoas costumam falar, nossa, doutora, tenho uma sensação que eu voltei a ser quem eu era. Eu voltei, é uma coisa de voltar para casa. E é isso. É verdade, Miriam. Que não pode dar a alguém. É o melhor. Ô, Miriam, então, eu vejo você falando, eu fico me lembrando de várias coisas que já se passaram e como você foi direcionando tantas coisas, né? Eu acho que as pessoas precisam... Esse seu depoimento de como a gente integra e a gente ultrapassa e vai subindo em planos onde a gente vai criando mais uma identidade, entendendo mais quem a pessoa é tão importante que a gente pensa, não, a homeopatia não vai tratar disso, mas trata. E é isso que eu acho que é fantástico nessa biofal que vocês criaram, porque a gente sente energeticamente a subida da energia, vamos dizer assim. Né? Eu falo com a homeopatia clássica, Márcia, é que a homeopatia clássica, ela vai pegar um elemento da natureza e vai ver qual é a doença da pessoa que saiu desse campo e vai tentar neutralizar essa energia pela semelhança. O biofal não, ele vai trabalhar usando os mesmos remédios homeopáticos, mas não preocupando com a doença essa ou aquela, mas equilibrando o campo da pessoa, para que ele possa ir para esse fenômeno de auto-organização sistêmica. Ele possa se auto-organizar, porque existe uma inteligência dentro do campo energético que está ligada a essa inteligência universal, que é a coisa mais fantástica. Não é milagre, é porque a energia se organiza. E essa energia é muito inteligente. Nós vimos tantas coisas, mas tanta coisa esses anos. Os médicos, milhares de relatos, assim, do como esse campo é inteligente, não só do paciente, às vezes, que chega e fala, meu Deus, doutora, eu estou com a minha vida completamente detonada, estou cheio de dívidas, não tenho mais saída. E às vezes eu olho para aquele paciente e falo, meu Deus, eu acho que esse caso, como é que essa pessoa vai resolver isso? Casos tão complexos, ele está tão detonado, tão submerso, e de repente, 4 meses depois, ele volta. Gente, como que a energia encontra saída para aquela confusão? Tem o ponto de saída, é uma coisa inteligente, brilhante, porque a energia cósmica, ela é luz pura, e nós também somos luz, né? Então é conectar essa nossa luz interior a essa luz maior, criar esses fluxos de vida. A física fala muito isso hoje, né, Marcia? Pois é, você está falando, eu estou me lembrando até de uma entrevista que eu fiz com o psiquiatra Jorge Alberto Costa Silva, que falou sobre essa questão da energia e disse que a gente está tão interligado, nós somos todos luz e energia. E que a gente está tão interligado, até usei para ele essa expressão, quer dizer que é Avatar. Lembra do filme? É isso, a gente está todo conectado, que nem Avatar. Ele falou exatamente isso. É que a gente fica pensando que é ficção, mas não é ficção, né, Miriam? Não é ficção. E esse biocampo
o Aristóteles chamava esse campo de alma, né? Que é o nome que o povo chama, mas hoje a ciência chama de biocampo. É a nossa alma, é um campo. É um campo que está com a gente, é um campo inteligente. E esse campo, os alquimistas diziam uma coisa muito linda, né? Que o que está no macro está no micro. E hoje os físicos confirmam isso. Então, o que está na Via Láctea está nessa pequena alma humana. Então, a fotografia da Via Láctea, que tem aquela esteira de luz no meio, aquelas... É um pouco o que acontece com a nossa própria alma. Nós temos um centro que os hindus chamam essa coluna vertebral, que é onde está a nossa luz, o nosso rastro de estrelas interno. Então, quando a pessoa adoece, leva as entropias da vida, as cacetadas, os desgostos, as mágoas, as perdas, os lutos e tudo isso que muita gente está vivendo agora em grande intensidade. Ela sai desse lugar de luz e vai para aqueles pontos da noite escura da alma. Vocês já ouviram falar na noite escura da alma? Todo mundo já ouviu falar. Teresa? Né? Lógico. Então, os grandes santos falaram muito da noite escura da alma. Não é Teresa Dávila, não é Teresa Dávila, não. Outro dia alguém fala. João da Cruz. São João da Cruz. Cruz falava muito, explicava muito esse caminho. Então, é muito importante que a medicina... ela tem que cuidar não só do corpo, não só do efeito com uma química, mas ela tem que cuidar para que essa consciência, esse ser volte para a consciência, para a esteira de luz dele. Percebem? Então você vê que o paciente ele chega e fala, eu estou perdido, a minha vida não tem mais sentido. Ele sente que tem uma festa no céu e ele está fora, né? Fora da festa. Fora da festa. Então, essa é uma exclusão espiritual, que é muito pior que a exclusão social. Muito pior, porque é uma coisa que é na alma da pessoa. Então, você começa a mexer nesses campos eletromagnéticos com a informação correta dessas naturezas, trabalhadas através do remédio homeopático, e aí você começa a trazer essa consciência. Aí a pessoa tem essa sensação, ai, voltei. Ai, que bom. Ai, porque, gente... a saúde não é nada de extraordinário. A saúde é a gente voltar para a gente mesmo. Pois mas isso às vezes é a coisa mais difícil, né, Miriam? Porque você vive atormentada, assim, às vezes com as coisas todas, aturdida, com muita solicitação, trabalho, família, né? A própria vida, fora das nossas casas, né? As pessoas vivem muito, vamos dizer, pressionadas. Então, essa reflexão interior que você poderia fazer sempre, acaba não fazendo e vai acumulando, então, grandes problemas, traumas, machucados emocionais, né? E a pessoa acaba se encolhendo em vez de se expandir. Eu acho interessante porque eu acho que, na minha experiência de tomar a homeopatia com você, eu acho que é uma coisa da expansão da pessoa, né? A pessoa se expande, ela começa a respirar mais quem ela é, né? E mesmo que às vezes a situação não deixe você sair muito do que você está vivendo, você vai encontrando uma fórmula de se equilibrar. Eu acho isso muito interessante, muito bom. Eu trabalho muito com metáforas, os pacientes entendem, porque a gente está falando de um mundo quântico, a gente está falando de um mundo muito mágico, muito interno. Então, quando a gente usa as metáforas, as pessoas entendem melhor o que a gente está querendo dizer, porque a vida é um grande mar mesmo. E a gente pega muito as pessoas, por exemplo, nesse momento, com toda essa pancadaria que todo mundo sofreu, de alguma maneira, ou na área financeira, ou na saúde diretamente, ou na área afetiva, perdas de todas as formas, a pessoa fica como se ela estivesse numa zona de arrebentação no mar. Ela está levantando e vem outra onda, pá! Ela está levantando e vem outra onda, pá! E ela vai... Então, o trabalho do médico, e eu falo isso para os médicos do grupo, assim, é a gente entrar nesse mar, medicar e tirar a pessoa da zona de arrebentação e botar uma prancha no pé dela para ela ir para o alto mar com a prancha e surfar. E aí a pessoa se sai daquilo. Então, não é sair para uma zona de conforto. Nunca mais vou ter nada. Isso vida. Não existe, né, Miriam? Significa que você vai para o mar surfar, porque você é um guerreiro espiritual, você é um indivíduo que veio das estrelas para surfar mesmo. Só que você tem que ter uma boa prancha, tem que ter uma energia bacana para estar em cima, um equilíbrio para saber essa onda eu dou conta ou não dou. Então,
é basicamente isso. Então, eu falo muito dos pacientes que a gente viveu muito isso esses 20 anos, né, Márcia? Todos os É pacientes. verdade. As fases, as ondas difíceis, aí o paciente liga, ó, tá difícil, eu falo, e aí, a prancha sumiu do teu pé? Desapareceu? Não, a prancha, às vezes 3, 4 dias o cara acha a prancha de novo. Oba, conseguiu subir, vai embora. Às vezes não. E aí eu tenho uma sensação de começar a afundar. E o médico, ele vai lá, bota de novo a prancha no pé, a linha, e a pessoa entra no jogo de novo e vai surfar. O papel da medicina, para mim, hoje é esse. Pois é, Miriam. As jaquecas vão embora, as doenças. É você fora do lugar, gente. Eu me lembro também, Miriam, de pessoas que chegavam para você e diziam assim, parece que eu estou em alto mar e não tem uma brisa, tá tudo parado, né? Dá de tudo, né, Márcia? A brisa, não tem brisa, tá parado, tá uma paradeira total, não tem nada. Exatamente. Às vezes a pessoa fica assim, é quase uma depressão, né, que a pessoa entra. E eu sei que você também tem um trabalho grande com relação à depressão, né, Miriam? Depressão e ansiedade. Hoje todas as pessoas que chegam têm queixas de ansiedade. A ansiedade é o primeiro sintoma de quando a pessoa sai dessa esteira de luz que eu estava falando para vocês, essa esteira de luz, esse centro interior, em que todos os seus centros endócrinos estão bem energizados, porque esses chakras, esses centros de energia, são centros de inteligência que nós temos, são radares. Então você acorda de manhã, você faz sempre um caminho, e um dia você fala assim, hoje eu não vou por aqui não, eu vou por ali. Vou pegar esse outro caminho. Aí quando você vê depois, teve um acidente ali, por onde você não foi. Quem é quem você sabia que naquele lugar ia ter um acidente e te desviou para outro lugar? Quem já não viveu essa experiência 1 milhão de vezes? É muito curioso isso. Lindo. E são esses radares que estão ligados à inteligência cósmica, que sabem de tudo que vai acontecer. Onde está o buraco da rua, te desvia. Quantas vezes por dia nós somos salvos de coisas do buraco que a gente poderia ter caído, alguma coisa diz, olha, preste atenção, não pisa aí não. Percebem? Então, isso são centros nossos de inteligência que vão... Quando você perde isso, muita gente entra em pânico. Chega no consultório e fala, eu estou em pânico. Porque o mundo está tão perigoso, eu não tenho nenhum radar. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou sair na rua? Percebem? Então, a pessoa às vezes recebe um diagnóstico, coitado, e está só sem energia para poder manejar, religar, antenar, perceber, ter atenção, ter foco. Aliás, pode falar. Aliás, Miriam, você quando faz o seu exame nos seus pacientes, né, você vê bem isso, né? Você trabalha bem em cima disso, né? Você fica procurando, você examina os centros de energia da pessoa. É muito interessante isso, né? Tem que examinar, tem que ver. Aí eu explico quais os centros que estão em deficiência. A pessoa às vezes chega com muita enxaqueca, aí eu vou lá, o plexo solar está zerado, eu falo, olha, a sua enxaqueca, na realidade, você pensa que está na cabeça, mas é a sua vesícula biliar, é o meridiano de energia chinesa da vesícula biliar, são preocupações, são contrariedades que vão minando esse meridiano, e aí você começa a ter enxaquecas crônicas. Então, não tem como você tratar uma enxaqueca se você não corrigir esse plexo solar, não corrigir esse estresse que a pessoa está, essa ansiedade que a pessoa sente, percebem? Está tudo interligado, então você tem que realmente trabalhar o campo como um todo, para que essa saúde retorne. Desculpa, Miriam, mas eu ia te falar mais uma outra coisa que eu fiquei muito impressionada uma vez que eu fui com você ver produtos que poderiam causar alergia e você localizou quais seriam os produtos. Só de fazer uma avaliação com um instrumento seu, eu falei assim, não, esse você pode usar, aquele ali você não pode usar. Fiquei muito impressionada como é que o corpo da gente responde dessa forma, né? Eu nunca pensei que pudesse responder assim. Nós temos técnicas chamam de cinesiologia, em que a gente faz testagens corporais e também a gente usa esses aparelhos que medem. Você coloca uma substância que não é boa para você. Peraí, gente. A Miriam está voltando. Deu uma travadinha, Miriam. Deu uma travada, Miriam. Repete o que você estava falando. Então, quando a gente coloca sobre o corpo da pessoa
uma substância que não é adequada, esses aparelhos vão indicar que o corpo não aceita aquilo. Então, muitos médicos fazem até testes alérgicos, assim, são bem precisos. A gente tem... O corpo diz direitinho o que ele quer e o que ele não quer. O corpo diz, né, Miriam? Agora, Miriam, eu sei que o SUS já tem homeopatia no SUS, e alguns hospitais da Europa também já têm a homeopatia dentro dos hospitais também, com uma, vamos dizer assim, uma cadeira, uma especialidade, né? E cada vez mais isso está crescendo e as pessoas estão entendendo a seriedade do trabalho. Isso é muito importante, né? Existe muita resistência, inclusive quando a gente vai publicar os trabalhos nas revistas, muitas revistas nem querem saber, porque o trabalho tem homeopatia. A gente tem muita dificuldade na publicação, por exemplo. A gente agora no Covid, o grupo todo de médicos, somos 300 médicos no Brasil, fizemos um trabalho lindo com o Covid, que vai ser publicado agora, né? Com os pacientes que foram curados, tratados, é impressionante os nossos resultados. Depois mandamos esse trabalho para as secretarias de saúde. A Secretaria de Saúde de Manaus aceitou, nos recebeu, nós estamos trabalhando nas cidades ribeirinhas, com os Yanomamis, muito interessante trabalhar com os índios. Resultados incríveis que a gente está tendo, mas na hora de publicar, há uma resistência muito grande em relação à homeopatia. E é uma coisa que a gente vai ter que, agora com essa publicação do Covid, talvez a gente consiga... É uma barreira que tem que se quebrar, sabe, Márcia? E o Covid, eu acho que ele vai nos ajudar nesse sentido de realmente mostrar que a gente teve resultados não só de prevenção, como no tratamento, assim, realmente bem impressionantes, assim. Miri, você pode falar um pouco como é que foi esse tratamento do Covid através da Biofal? Então, como nós viemos trabalhando esses 30 anos, e nós temos no nosso grupo médicos de todas as especialidades, psiquiatras, clínicos, pediatras, e todo mundo trabalha dentro da sua especialidade. Então, os pediatras e os clínicos trabalham muito em quadros agudos. Então, a gente trabalhou muito com H1N1, com dengue, você mesmo viu o resultado em dengue, chikungunya, tudo que aparece. E o nosso resultado com H1N1 é muito bom também, né? Então, quando entrou o Covid, a gente se preparou, porque nós já estávamos com o nosso arsenal pronto. Pronto, Miriam! Então, os pacientes que estavam em tratamento e que têm um estudo mais profundo, porque nós trabalhamos com campos geométricos. Então, o paciente que é um paciente que vai à consulta e o médico tira a sua história, a gente trabalha com pentagrama. A gente trabalha com uma geometria muito complexa, que pega muito mais profundamente o emocional, o mental, e é bem mais forte. Mas a gente teve, por exemplo, uma médica do nosso grupo de BH, que foi, na época da febre amarela, ela tirou 2 pessoas do coma, que estavam, uma criança e uma senhora, com 2 doses do Arqueus, que é o Biofal, que é o nome na Anvisa é Arqueus, do remédio oficial, com 2 doses, que é uma geometria mais simples, que é um duplo. Então, como a população adoeceu, né? A gente foi chamado para ajudar médicos, ajudar o pessoal do front, amigos dos médicos do grupo, e foi gente... A gente não sabia as naturezas dessas pessoas, porque elas não estavam fazendo o tratamento Biofal. Claro. Então, nós usamos um esquema mais simples, de 2 doses, e foi fantástico o resultado. Foi o resultado que a gente teve com a febre amarela. E imagine os pacientes que tomaram as 5, né? Que tomaram o pentagrama, tiveram uma proteção ainda maior, mas o nosso resultado foi muito bom. Então, a gente pôde acolher, tivemos um protocolo, que foi o protocolo que a gente mandou para a Secretaria de Saúde de Manaus, que é que recebeu, mandamos para a Secretaria do Rio, para algumas de São Paulo, mas é incrível que tem na época da Zika nós mandamos, eles nem olham, não respondem, há uma resistência realmente muito grande à homeopatia. Então, pena. Alguém escuta e a gente avança à medida de que alguém possa escutar e a gente ir avançando, mas os resultados realmente a gente agora está publicando, e agora nós vamos fazer, como grupo de médicos, nós somos 300, nós vamos fazer um trabalho com a nossa experiência, porque nenhum médico do grupo, em todo o território nacional, foi ao hospital. Não. Ninguém ficou doente.
Não, alguns pegaram, mas Mas se ninguém trataram. no hospital. Foram Ninguém tratados precisa. leve, e nós vamos ver a estatística disso, que a gente acha que muito poucos médicos do grupo pegaram. A gente está bem fora da estatística normal, de qualquer grupo de médicos. Então, trabalhos que nós vamos apresentar e vamos ver, né, se o novo tempo vai abrindo, né, Márcia, um olhar que eu acho assim, deixa eu colocar uma coisa que eu acho fundamental. A era agora do vírus, nós estamos entrando numa qualidade de informação mórbida que é muito inteligente e muito veloz. Ele é bem diferente do que a gente vê com as bactérias, por exemplo. Uhum. A ciência artificial, ela é muito lenta no sentido de ela precisa fazer vacina, esperar não sei quanto tempo, e depois, já quando ela chega com a vacina, já morreu muita gente. Então, a ciência vai precisar começar a olhar, como todas as outras áreas, para a era da informação, que é trabalhar campos, uma biofísica e não a bioquímica, trabalhar com informação eletromagnética, porque ela é muito mais veloz, ela protege o campo, ela fecha, ela entende? Porque o que pode vir agora à frente? Não sei, pode ser que não venha nunca mais nada. Tomara. Mas a gente tem que minimamente, que nós sentimos uma fragilidade muito grande na humanidade, assim. Uma tecnologia absurda e ficou todo mundo completamente frágil. Então, é assim, um convite para pessoas que possam estar assistindo e que tenham inserção, assim, da gente repensar, olhar e ver o que nós temos construído, porque vamos precisar realmente pensar muito na informação eletromagnética, porque ela é muito veloz, ela fecha, ela estimula os centros de energia, os centros, o sistema imunológico. E independente se é febre amarela, se é chikungunya, porque aqui no Brasil é uma festa, né, Márcia? Pois é, até a gente conversou antes, eu perguntei, Miriam, antes de tudo, da crise total chegar, eu me perguntava e ficava angustiada com relação às comunidades mais carentes, né, das comunidades aqui, por exemplo, Rocinha, no Rio de Janeiro, Paraisópolis, em São Paulo, como é que essas comunidades iriam viver essa situação dramática, né? E a coisa não foi como a gente esperava, foi menos, né? Eu tenho relato de pessoas que moram ali e que me disseram, não foi tão ruim. Aí você falou uma coisa muito interessante que eu queria que você repetisse aqui. O que a gente sabe de verdade, a vacina BCG protegeu. Os países que o povo estava vacinado tiveram uma inserção mentalidade. E o nosso caso aqui, a gente tinha acabado de vir muitos locais ainda com dengue, chikungunya, H1N1, sarampo. O sarampo rodando. E aí entra Covid. Nossa. Covid não tinha espaço. O pessoal falou, cai fora, menino. Não teve espaço para Covid nessas comunidades. Já tinha tanta doença, né, Miriam? As pessoas têm uma imunidade porque elas brigam o tempo todo com muita coisa. Então, muita coisa. Muito difícil. Para mim foi um milagre o que aconteceu nas favelas. É. Foi um verdadeiro milagre que a gente achou que ia dizimar e eles tiraram muito bem. Ó, muita gente adoeceu, mas estatística. Você vai lá, a favela está toda certinha lá, todo mundo tocando sua vida. E é isso, gente, é compreender esses processos, né, que são... Eu acho que a gente vai ficar estudando 20 anos essa pandemia, porque ela mostrou tantos enfoques incríveis na sociologia, na psicologia, na medicina, né, em todas as áreas, na política. O que a gente viu? Tanta coisa na parte social, então, né? Então... E ainda vamos ver, né, Miriam, o resultado disso tudo, né? Eu até tenho conversado também aqui, o impacto que vai causar nas pessoas, mesmo aquelas que estão bem, que se curaram ou que não adoeceram, só o fato de viver esta pandemia, né? Como é que vai se equilibrar essas pessoas de novo? Porque ninguém vai sair igual ao que entrou, né? Exatamente. Então, quando vem essa onda que eu estava falando do mar, né? E muita gente perdeu a prancha, né? Então, o cuidado que eu tenho falado com as pessoas, eu acho que assim, um grande desejo meu de fazer essa live é criar um pouco esse alerta, não no sentido do medo, mas no sentido da atenção, né?
que hoje a gente vai para um novo tempo, e esse novo tempo a gente vai buscar agora uma atenção plena e não o medo. O medo não serve para nada. Então, as pessoas terem a consciência de que, de alguma maneira, nós fomos atingidos, todos. Quem estava muito bem, quem estava muito espiritualmente preparado, que veio se preparando muito bem, ele conseguiu saltar. A gente viu pessoas dando saltos incríveis, mas a grande maioria passou por momentos muito complexos. Então, o que acontece nesse campo energético que eu estava falando para vocês? O campo quebra um chakra, aparecem neuropatias. Muitas pessoas, por exemplo, que tiveram Covid estão tendo problemas com neuropatias graves. Muitas pessoas, nas extremidades, né? Mãos e pés. Então, coisas bem delicadas. Muitas pessoas fizeram um confinamento que eu chamo de confinamento malvado. Malvado. Uma rigidez tão cruel consigo mesmo. Não podia olhar nem para o lado, passando álcool gel a cada 5 minutos, brigando com todo mundo, porque todo mundo olhava para o lado, podia se contaminar. Foi uma coisa, as pessoas viveram confinamentos e confinamentos. Então, muita gente sofreu por não ter sabido lidar com a sua quarentena. Então, criou muito estresse. Outros perderam muitos sonhos foram Voltou. Gravando um pouquinho. Voltou. Muitos sonhos foram desfeitos, gente com projetos para decolar, e é um aborto, né, que acontece. Então, relacionamentos que acabaram, o luto do povo que perdeu seus parentes. Bom, o que isso, então, gera? Gera essa alteração no campo energético que as pessoas leem como depressão. Então, nós estamos no final desse processo em que as pessoas estão segurando, todo mundo está segurando, forte. O nosso receio é o estresse, que a pessoa fala, agora eu posso adoecer, agora eu posso relaxar. É uma coisa inconsciente, a pessoa relaxa já sabendo, agora eu posso ficar doente? É um processo? Sabem disso, que muito empresário, workaholic, esse pessoal que trabalha, quando entra de férias, passa mal na viagem de férias, começa a ter uma porção de coisas, porque é quando ele relaxa, e aí o inconsciente desaba. Então é muito importante que nessa fase, agora, em que todo mundo ainda está ali segurando os pilares do jeito que pode, as pessoas comecem a procurar os seus clínicos, os seus médicos, vai fazer meditação, volta para a sua yoga, ver aonde que você foi ferido, de que forma eu fui ferida, aonde que eu vou precisar de ajuda. Vai recompor seu campo energético com terapias, com medicinas que vão compor isso, para que você vá botando estacas nessa coisa que meio que desabou, para não desabar depois. Então, isso é medicina preventiva, isso é ser inteligente. Aonde está minha prancha no mar? Gente, para mim. A gente tem que pensar no day after, né, Miriam? Tem que pensar no dia seguinte. Como é que a gente fica no dia seguinte? Porque essa noção de que você fica tenso e está segurando tudo, e depois, quando relaxa, pode vir as coisas que são não tão boas assim, é uma preocupação mesmo. A gente tem que caminhar tentando descobrir onde é que a coisa pode piorar. E tomar providência, né? Exatamente, buscar a natureza. Vai passear de carro, vai ver uma praia, dentro do carro você não pega Covid. Vá respirar, vai botar o pé numa terra, vai ver uma lua, vai ver estrela, acender uma fogueirinha em algum lugar, ver um foguinho. Essas coisas. Música, por favor. Poesia. Música. Para de ouvir notícia ruim. Abre um livro de poesias, vai fazer um bordado. Eu vi umas pacientes que criaram um grupinho e foram bordar. Olha que lindo! Então, foram pegar os crochês, fazer crochê que nem a avó, que resgataram a ancestralidade. Então, a gente tem que ter recursos inteligentes, pintura, desenho, tudo que possa conectar você sabe? Então, é um momento agora que a gente tem que objetivar como eu vou recuperar esse tecido meu que foi rasgado de alguma forma. Onde foi rasgado e de que forma eu vou buscar essa ajuda. Ou com médico, ou com terapeutas, ou com
tem que dar um jeito, não pode continuar segurando sozinho, sem pedir ajuda, né, Márcia? Eu acho que essa questão da gente entender as nossas fragilidades e buscar a ajuda na hora que a gente sente que a coisa não está indo bem, é uma sabedoria de vida, né? Porque a gente sabe que tem fragilidade, nem todo mundo pode aguentar tudo sozinha. Eu, pelo menos, sou uma adepta de terapias, porque eu acho que isso aí é um caminho certo para você encontrar uma cura, né? Seja espiritual, psicológica, física, né? Energética, a gente tem que buscar essas alternativas, né? Porque senão o dia a dia só é muito duro, é muito difícil. Porque para vocês entenderem um pouco, é muito bonito essa coisa dos nossos mundos internos, são verdadeiros mundos. Os antigos chineses, eles contavam uma história muito bonita, que a gente quando nasce, a consciência entra pelo o chakra básico lá, o último chakra, na base da coluna, que eles chamavam de mundo dos infernos. Então, olha, o bebê, toda aquela inocência, ele entra por um mundo terrível, né? Por isso acho que eu digo que às vezes que as crianças choram sem parar, né? E a medicina tem que já cuidar desse bebê e proteger essa criança nesse corredor que ele tem que passar. Depois ele vai para o abdominal, que é aquela fase que a criança é meu, é teu, as mágoas, as ciúmes, né? Fica aí nessa coisa bem da culpa. Depois ele vai para o plexo solar, né? Que é a formação da nossa personalidade, da segurança de estar no mundo, o que eu vim fazer nesse mundo, o guerreiro começa a nascer, vencer os obstáculos. Depois, quando a gente está com 28 anos, se o desenvolvimento for perfeito e bem orientado, a gente já deveria estar no cardíaco. E o cardíaco... Deveria, né? Deveria. Aí depois eu vou contar. O cardíaco é o amor, é o chakra, que é o assentamento da consciência humana. Todos deveriam chegar aí. E nesse lugar, a gente sai daquele egoísmo do ego, do terceiro chakra, que é eu só tenho se eu tirar do outro, que é a visão do capitalismo, né? A bola é minha, a bola é minha, a bola é minha, acabou. Só tem que tirar do outro e você passa para o cardíaco, é dando que se recebe. Então você entende que você, se começar a tirar de todo mundo, vai ficar todo mundo pobre e no fundo você vai morrer também pobre. Isso é lógica. Então, quando você vai para um nível de consciência mais amplo, você entende que todo mundo enriquecendo, automaticamente você vai se enriquecer. Então, essa é a esperança que a gente tem que ter agora do mundo ter ido para esse chakra. Ele ter saído do terceiro chakra e ele dá o salto para o quarto, que é uma nova visão na economia, na política, na medicina, em tudo, porque é uma outra visão de mundo, que é o que está se esperando agora. A consciência ambiental, se eu destruir o meu planeta, eu não vou ter onde viver? É óbvio, é simples assim. E ninguém entende. É uma coisa tão simples, né? Se eu destruir o planeta, não vai ter água, não vai ter nada. Não vai ter nada. E depois vai ter o mundo dos, que eles chamam o mundo dos anjos, que é o laríngeo, que é quando o ser já vai para a expressão dele, do que ele trouxe, dos dons, da visão que ele vai compartilhar com a humanidade. O mundo dos deuses, que é esse nível, que já é um nível muito ampliado de consciência, e a iluminação, que é o mundo de Deus, quando ele se unifica com essa energia cósmica. E a gente tem aí alguns avatares, Buda, Cristo e alguns avatares importantes que chegaram a esse nível. Então eu brinco muito nas aulas, Márcia, assim, nosso negócio é cantar para subir. Cantar para subir. Agora, Miriam, a grande maioria da população, a maioria da população está onde? Está no chakra básico ainda ou já chegou no plexo solar? Então, como é que é a avaliação de vocês? Observam que cada pessoa no mundo está no seu mundo interno. E cada um está vivendo um mundo. Então, você tem pessoas que vivem no inferno verdadeiro, que não saem do primeiro chakra. Esses traficantes, por exemplo, muito cruéis, pessoas cruéis, olho por olho, dente por dente, eles ainda estão lá. E a gente fica assim, nossa, como é que eles fazem isso? Porque eles não conhecem o segundo nível. E muito menos o quarto nível. Da mesma forma que nós, que estamos ali pelo terceiro, pelo quarto, com muito esforço, não conhecemos o mundo dos iluminados.
A visão que um Cristo viu nesse mundo, nós não conseguimos ver, porque não chegamos lá. Então, isso nos dá o princípio do perdão, da gente aprender a perdoar quem está lá embaixo e que não está entendendo nada. Então, o que eu queria concluir é o seguinte, quando a gente leva uma cacetada como essa onda grande que entrou e pegou tudo, muita gente pode perder energia. E estava lá no terceiro, dono da sua vida, ganhando seu dinheiro, feliz. E aí perde energia e vai para o inferno, ou vai para o segundo, e vai para a depressão, que o segundo é muita mágoa, muita tristeza, muita culpa, e fica ali, né? Então você precisa também se dar conta de que mundo você está e para que mundo você precisa ir. Mas como é que a pessoa se dá conta disso, Miriam? A partir do que ela está sentindo. Porque se ela está sentindo muito sofrimento interno, dor interna, sentir que está dentro de um buraco que ela não consegue sair, está apanhando de 10-0 do ego, que fica na culpa, fica na raiva e não consegue ter essa liberdade interior, você está realmente precisando organizar o seu campo de energia, que aí você vai ver que você vai para um centro, vai para o lugar do observador. E aí, quando o teu ego começa a armar, nossa, você hoje acordou muito feia, hein? Você fala, faz com a gente? Bota você para baixo, você não vai conseguir nada. Você é feia, você é velha, você é isso, você é aquilo. E você fala, sim. Mas você tem que estar... Se você não está nesse lugar, você acredita em tudo que ele fala. Gente, é assim. E aí, daqui a pouco você... O ego é muito sabotador, né, Miriam? Está presa nesses chakras, nesses galhos, e aí você adoece fisicamente. Por quê? Porque nós nascemos para estarmos livres nesse fluxo. Quando a gente fica preso numa mágoa, numa culpa, numa raiva, numa preguiça, numa luxúria, numa gula, esses pecados capitais que o ego vai prendendo a gente perde esse... Uau, eu vou comer quando eu quero, eu vou dormir quando eu quiser, e eu vou aonde eu quiser. Essa liberdade interior, percebem? Então, é para esse lugar que nós temos que ter consciência que a gente precisa ir. O filho do Criador é o dono do jogo e tem que parar de ficar na mão do maluco, que é o nosso ego. Maluco é o ego. Maluco e sabotador, né? Que derruba as pessoas. Mas é jogo de videogame. E o ego é tão incrível que ele fala para a pessoa o tempo todo assim, não faz isso não, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você é burro, você é isso. Aí o cara não faz. E depois é o mesmo ego que vai fazer, você não é de nada, não fez nada, eu não disse que você não ia fazer. Percebe? É um jogo então, maluco mesmo, hein? Fazer é o que vai pisar em você depois. Então a gente tem que aprender a ficar esperto, perceber o jogo, porque é o jogo que a gente tem que... Nós estamos sendo treinados a termos consciência para subir para esses níveis de consciência mais amplos e ganhar o jogo, porque o Filho de Deus, o Filho do Criador tem que ganhar o jogo. E é bacana o jogo. Quando você tem esse cuidado de cuidar da sua energia e de não ficar perdido meses numa água lá, afundado. Não, perdi minha prancha, choro pra caramba, doutor, tô chorando há 4 dias sem parar, me ajuda. Bota a prancha no pé da pessoa, vambora. Não tem mais tempo. Não tem que ficar arrastando corrente, né, Miriam? Corrente, Márcia. Não pode ficar arrastando corrente. E saber que esses mundos superiores existem dentro dele. É uma realidade. Você já está pronto, é só chegar nesse lugar. Eu falo muito isso para os médicos. Você não tem que chegar a ser nada. É uma questão do lugar que você está dentro de você. Quando você muda de lugar, vai para centros superiores, você passa a ser outra pessoa. Porque você está vendo um mundo diferente. Então... É uma mudança de visão, né? Você acaba se posicionando diferente, você vê diferente, né? E eu acho que alguns ingredientes importantes. E as coisas começam a dar certo. E a gratidão, né? O fluxo entra, as coisas vão caminhando de outra forma, né? É muito interessante isso, né? É assim... É a vida. Mas você sabe que eu estou lembrando até do Pedro Siqueira, que eu entrevistei aqui, que ele faz um trabalho incrível com rezando o terço e se comunica com o mundo espiritual. E ele deu um depoimento lindo aqui. Ele disse assim, a guerra lá em cima é igualzinha aqui embaixo.
E a gente tem que estar preparado aqui embaixo, porque a guerra é a mesma, quer dizer, no sentido de que a gente guerreia também conosco, né? Conosco, com nossa própria, com nosso ego, com o nosso espírito mais arraigado às coisas, dos sentimentos que não são bons. Então a gente tem que entender que existe essa batalha dentro da gente, né? E que a gente tem que caminhar. Hã? Exatamente. Existe esse jogo e nós estamos sendo treinados. Esse jogo. Estar centrado, aprender a olhar, porque o ego, à medida que você também vai subindo nesses centros energéticos, ele também vai se sutilizando, ele vai tentando te pegar de formas bem sutis, e você tem que ficar mais esperto. E se você vencer a parada, aquela energia vem para você. Então o ego é entender que também não é uma coisa para a gente mortificar, é uma coisa para se relacionar, e ter um relacionamento justo para que a energia venha correta para você. E ele também vai se sutilizando com você. Você sempre é um doador, né? Quem está no processo de verdadeira individuação, ele ilumina até o seu próprio ego, né? Miriam, você está falando, eu estou lembrando de um psiquiatra que eu entrevistei aqui, Daniel Barros, que ele lançou o livro Lado Bom do Lado Ruim, que é isso, é esse diálogo que a gente tem que ter conosco. Né? A gente tem que ter esse diálogo com a sombra e com a luz, não é eliminar um nem outro, mas é entender e caminhar com eles, né? Sem deixar que o lado de sombra nos maniete, né? Nos faça de boneco, né? A gente tem que estar atento a isso. É muito interessante, Miriam. Isso tudo você trabalha com a FAO, né? Também é uma ajuda para o lado psicológico. Hã? Oi? A medicina, ela tem que trabalhar a espiritualidade junto, porque não está separado, né? A espiritualidade da pessoa é o caminho da pessoa, é uma conexão. Então tá junto com o psiquismo, tá junto com o físico, tá junto com tudo que vai... Aquilo é uma onda, é uma informação. E você vai seguindo, né? E é muito lindo você... O médico... Lindo. Presente, quando você vê uma pessoa ir para o seu lado luminoso, o médico, nossa, é uma coisa maravilhosa isso. E o médico também é um processo nele, né, Márcia? Também vive esse processo, né? Vencer os medos dele, vencer tudo. E nós estamos, é a briga de todos. Não tem, eu falo, não tem iluminado, gente. O iluminado, acha que está iluminado, pois no dia seguinte o teu ego vai tentar te derrubar. Ponto. E se você não tiver... Tu vai cair, escorregar e vai lá para baixo. Chakra 1, começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Então, a Miriam, gente tem sempre. Sempre. Miriam, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu quero te dizer que foi maravilhoso. Adorei a nossa entrevista. Olha, Miriam, te conheço há tantos anos. Primeira vez que a gente pôde fazer uma entrevista, hein? Tô amando. Tô achando bárbaro. Viu? Adorei. E foi assim um alerta, né, de tantas coisas que foram ditas aqui. E quero te agradecer muito. Parabéns pelo trabalho. Você, seu grupo de médicos, 300 médicos pelo Brasil. Você trabalhou com os índios lá. Eu acho que eu vi aqueles anúncios todos que você colocou pedindo ajuda para o pessoal lá na Amazônia. E realmente, né, eles precisam da nossa compreensão e do nosso apoio. E dar a eles uma voz é tão importante. Miriam, muito obrigada por tudo. Bem, foi muito prazeroso, muito rico. E as pessoas que desejarem conhecer mais do trabalho, entrarem no nosso site, do Instituto Biofal.org.br. Vocês vão ver lá as pesquisas na agricultura, que são lindas, na veterinária e na medicina. A gente tem uma área linda na agricultura também, que estamos trabalhando por o Brasil afora aí. Muito obrigada a todos. Obrigada, Márcia, mais uma vez. Muito obrigada. Miriam, obrigadíssimo. Adorei. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Um beijo para você, carinhoso, Miriam. Tchau. Obrigada. Gente, não foi o máximo a Miriam? A Miriam é maravilhosa, é uma pessoa incrível. Eu espero que vocês aproveitem bem todas essas informações. Amanhã estou de volta aqui às 6 da tarde. Vou estar entrevistando a Joy Garrido, arquiteta, presidente da IVI, Invitation à la Vie. É um trabalho também muito bonito de acolhimento das pessoas, de trazer uma harmonização profunda na vida delas. E eu conto com vocês, então, amanhã aqui às 18 horas, tá bom? Um beijo para todos e até amanhã.